Olá, eu sou a Cleide Lima e esse é o nosso Por Aicast. Hoje eu te convido para ouvir uma história que toca profundamente a alma. Uma história de dor, superação, fé e milagre. O nosso convidado de hoje, ele passou por um grave acidente, mas Deus escreveu um final diferente. Como forma de agradecer a Deus todos os anos, ele celebra um culto de ação de graças. Vem comigo conhecer essa história inspiradora. Quem perguntar por mim, diga que tô por aí. E hoje eu recebo aqui Adilson, vai contar um pouquinho pra gente como tudo aconteceu e onde ele encontrou forças para recomeçar. Meu nome é Adilson, filho de Arnô e Margarida, meu irmão Albino, conhecido como Albino da Serra Esporte. No ano de 1998, dia 19 de outubro de 1998, nessa época, eu trabalhava com eletricidade. Sofri um grande acidente com explosivo. Acidente é esse que, quando eu cheguei na cidade de Floresta, os primeiros atendimentos, quando eu fui atendido, então aquela pessoa que me atendeu lá encaminhou, pediu para os meus colegas levasse eu até a cidade de Recife, pois o acidente que eu tinha sofrido, ele contou para os meus colegas que eu poderia perder totalmente a visão, mas principalmente o olho direito, que havia já um pouco sofrido nesse explosivo. Adilson, como era a sua vida antes do acidente? A sua rotina, os seus sonhos? Antes de eu trabalhar com eletricidade, eu trabalhei muito aqui em Serra Talhada, vendendo cereais, né? Ali no na feira ali, ao lado do mercado público, dentro do mercado público. E aí, então, teve um dia, no ano de 1994, teve um colega, irmão do meu colega, que eu trabalhava vendendo cereais, ele me convidou para trabalhar de eletricidade. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com eletricidade, viajando aqui no estado de Pernambuco para vários locais. Conta um pouquinho para a gente como foi esse acidente. Você viu alguém, pessoas que lhe ajudaram? Você lembra algo no dia desse acidente? Lembro, na verdade, quando a gente cava um buraco para colocar o poste, né, seja 1,40 m, 1,60 m, quando ele não dava na fundura, a gente batia aço, né, colocaria as dinamites explosivas, e então foi nenhum desses de buraco, né, que aconteceu esse acidente. Tinha eu e dois colegas, um da cidade de Floresta e outro da cidade de Serra Talhada. Foi então que esse colega meu, daqui da cidade de Serra Talhada, foi até a localidade do buraco, não chegou a detonar esse buraco. E aí então, quando não dava na fundura, a gente pegava um pedaço de pau e uma colher de sopa, ela amassada para tirar aquela sujeira, o explosivo, tirar aquela sujeira novamente para colocar novo explosivo. Então, foi aí que eu peguei aquele pedaço de pau, fui até o buraco, e aí eu coloquei aquele pedaço de pau dentro do buraco. Foi então, quando aquela colher chegou dentro do buraco, na espoleta, foi aonde houve aquele explosivo. E então, segundo os meus colegas, disse que ela foi me jogar, graças a Deus que foi a massa de tatu, a pissarra, foi me jogar para mais de 10 metros, eu saí rodando, e aí veio a ficar os olhos cheios daquela sujeira, massa de tatu, chama pissarra. No caso, esse acidente, ele afetou diretamente a tua visão. E qual foi o diagnóstico médico? Quando eu cheguei, em primeiro lugar, lá em Floresta, né, a pessoa que me atendeu disse que eu tinha de ser transferido imediato para a cidade de Recife. Mas como eu já tinha trabalhado aqui com o doutor João Belfort, né, na casa dele, né, e aí então me trouxeram até a cidade de Serra Talhada. Chegando aqui na cidade de Serra Talhada, me conduziram até a clínica ali, de João Belfort, né, doutor João, e ali foram os primeiros socorros também, né. E ali ele começou a tirar aquela sujeira. Então, eu cheguei em casa com dois tampão, um em cada olho, e aí, durante a semana, 2 vezes, mamãe ia até a clínica dele para tirar a sujeira. Isso foi várias vezes, tirando aquela sujeira,
mas ficou assim o rosto muito deformado. Adilson, acidente, por menor que ele seja, sempre causa muito medo. Houve algum momento em que você achou que não ia sobreviver? Na verdade, eu pensei, quando eu vinha dentro do carro, né, eu sempre vim pedir perdão, eu vinha pedindo perdão a Deus, porque eu não via nada, né? Na verdade, meus colegas dizem que homem não chora, mas tanto o motorista, como também o meu colega que me pegou nos braços, levou até a cabina do carro, e ele vinha chorando. Eu lembro que nem hoje eu estava consciente ouvindo, né? Não estava vendo, mas consciente ouvindo, e ele dizia: eu não disse que você não fosse, e ele chorava, que soluçava, e mandava que o motorista acelerasse o carro, né, para nós chegar o mais rápido possível na cidade de Floresta. Mas eu fiquei assim, um pouco com medo, assim, pedindo perdão a Deus que me livrasse ali, né, me guardasse da morte, né, principalmente da morte. Após esse acidente, você achou que tudo que você passou e o que aconteceu, aconteceu um verdadeiro milagre na sua vida? Com certeza, isso aí é a mão de Deus, né? Embora que muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos na hora, mas existe a mão de Deus. Aquele que nos ouve todos os dias, aquele que está com seus olhos 24 horas nos observando, né? E uma vez que nós clamamos pelo nome dele, ele nos socorre. Independente que nós estamos servindo a ele ou não, ele é o Senhor da história, o Senhor da vida. Então, na mão dele está a vida e está a morte. E graças a Deus, por a sua infinita graça e misericórdia, ele poupou a minha vida. E após toda essa provação, veio uma ideia, né, um culto de ação de graças. Como foi? E de onde nasceu essa ideia de fazer esse culto anual, né? Como você me falou, acontece todos os anos. Como foi que surgiu essa ideia de fazer o culto de ação de graças anual? Isso aconteceu porque no ano de 2000, né, mês de abril, dia 27 de 2000, eu tomei uma decisão ao lado de Jesus para servir a ele, e aí eu prometi, né, um voto com ele, né, todos os anos, render graça a ele, embora que muitas das vezes nós esquecemos, né, dos benefícios, das graças, da misericórdia que ele tem nos dado todos os dias. Então eu prometi a ele, né, através desse grande livramento que ele me deu, né, com a dinamite, aí eu prometi a ele de todos os anos a realizar um culto de ação de graça e também de evangelístico, né? E como é que funciona esse culto? As pessoas participam? Você faz um convite para toda a população ou tem um público específico para participar desse culto? Esse culto é anualmente, né? Na verdade, quando se chama ação de graça, é agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por as nossas vidas. E evangelístico significa evangelizar. Então esse culto aí acontece independente da sua crença religiosa. É um culto que são vários levitas, várias pessoas que ministram a palavra de Deus de denominações diferentes. Então você que nos ouve, independente da sua crença religiosa, você pode estar presente nesse culto, porque com certeza Deus irá falar e fala ao seu coração e ao meu coração. Adilson, que mensagem você deixaria para alguém que está passando por um momento difícil hoje? Eu queria deixar 2 versículos da palavra do Senhor. Talvez você esteja aí cabisbaixa, sem direção, triste, angustiada, achando que não há saída para a sua vida, que não há um socorro. Mas a palavra do Senhor nos diz, no livro de Salmos, de número 50, no versículo 15, o salmista nos diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, clame pelo Senhor, invoca o nome do Senhor, porque com certeza, quando você clama, ele socorre, ele está ao seu lado, ele está ao nosso lado todos os dias. E o outro versículo se encontra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e o verso 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, meu querido, minha querida, você que nos ouve, lembre disso, nós temos uma cidade pronta, preparada, independente da circunstância, independente da situação, independente dos problemas, das dificuldades que você tem encontrado, essa cidade, ela não vai ter esse tipo de problema, de dificuldade, de luta. É uma cidade onde o ser humano, aqueles que realmente faz uma aliança com Deus aqui na Terra, eles vão viver para sempre no gozo de paz e de felicidade. Obrigada, Adilson, por compartilhar essa história tão profunda com a gente. E obrigada a vocês que nos acompanham aqui no nosso Por Aí Cast. Lembrem-se, sempre há um motivo para agradecer. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio, Por Aí. Quem perguntar por mim, diga que tô por aí.